Bom dia, pessoal. Hoje, tratando da matéria referente a concurso de agentes, que, como eu dizia há pouco, é um problema do tipo, é um problema do fato típico, e isso se constrói, inclusive, dentro de uma ideia de que para a ação em concurso, para que uma conduta seja praticada em concurso, já que normalmente as condutas são individuais, óbvio que existem crimes que são plurissubjetivos, necessariamente precisam da associação de pessoas, e esses crimes até dispensam esse tipo de análise do artigo 29. É o caso do 288 do Código Penal, que é a associação criminosa, e é o antigo formato do tipo de quadrilha ou bando. Hoje, com as alterações legislativas que se pronunciaram no Código, tratado na ideia de associação criminosa. Alguns daqueles crimes contra a paz pública são plurissubjetivos, eles só podem ser praticados em concurso de pessoas, em coautoria. Ou, às vezes, há um crime plurissubjetivo de sentido múltiplo, não numa única direção. É o caso da rixa, no 137 do Código Penal. Também só há possibilidade da prática da rixa com um concurso de agentes. Dentro dessa dinâmica, para os demais casos, para as situações como o homicídio, as lesões corporais, onde essas condutas são praticadas a título individual e, portanto, são unissubjetivos, é necessário se socorrer daquilo que determina o artigo 29 do Código Penal, sobre o concurso de agentes, de como o artigo 29 resolve esse problema do tipo, fazendo com que situações ou condutas que podem ser praticadas por um único agente sejam atribuídas a título de concurso de pessoas, de concurso de agentes. O artigo 29 coloca da seguinte forma: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide na pena a ele combinada, na medida de sua culpabilidade. Adotamos uma teoria unitária que não faz a distinção aí entre cúmplice e agente e atribui a quaisquer deles, de maneira equivalente, a prática do crime. Há autores que, inclusive, sugerem que essa fórmula ela é bastante repressiva e ela não se identifica com parâmetros de justiça ou de equidade mais desenvolvidos, e muitas vezes ela até se vincula com a teoria, se a gente for olhar essa teoria monista do autor, já que a gente não faz a distinção entre autoria e participação, em princípio, essa teoria monista do autor, ela está muito vinculada à teoria da equivalência dos antecedentes causais lá do artigo 13, de que considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Qualquer contribuição ou qualquer condição que favoreça o resultado está no campo do conceito de causa pela teoria da equivalência. A mesma coisa aqui, quando traduzimos isso para a situação da autoria, qualquer tipo de contribuição, ela já é considerada uma autoria. É uma teoria monista. Óbvio que o próprio código foi reduzindo os alcances, né, desse monismo. Primeiro, dizendo que cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Existe mais de um autor, mas as penas vão ser diferenciadas. É aqui onde entra a análise também importante para a estrutura da culpabilidade, aquilo que eu falava para vocês. Ou seja, é um problema do tipo, mas há também uma inserção na análise da culpabilidade, que é conceito matéria de direito penal 2, e veremos no próximo ano.
Então, essa dimensão, essa forma como se constrói o artigo 29, vem exatamente nessa dinâmica do monismo, né, da teoria monista de autor, onde nós não fazemos distinção entre autoria e participação em primeira instância e num primeiro momento, mas existem vários elementos de restrição desse alcance. Esse primeiro elemento é que cada um responde na medida da sua culpabilidade. O segundo está no parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, há aqui uma situação onde nós obtemos uma redução da pena numa perspectiva de participação, né, na contribuição para o fato criminal, que vai auxiliar aí ao aplicador da norma a interpretar, a compreender esse fenômeno. Depois há várias teorias com relação ao autor. Quem é o autor? Então, a teoria objetiva do autor, que ainda é adotada, por exemplo, o professor Cláudio Brandão adota essa teoria exatamente porque ele vê nela uma condição de limitar o poder de punir do Estado e uma situação mais favorável ao réu, né, na limitação interpretativa que ela propõe, dizendo que é autor quem realiza o núcleo do tipo, o núcleo descritivo do tipo penal. Então, por exemplo, e é por isso que também é um problema do tipo, né? Eu tenho que fazer análise, em princípio, do próprio tipo para compreender. Então, por exemplo, no artigo 157 do Código Penal, onde eu tenho subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça à pessoa, e aqui nós estamos diante de uma situação em que essa perspectiva, essa análise, né, que se desenvolve de uma maneira até certo ponto com violência, com grave ameaça à pessoa, nós podemos ter uma divisão, eu brinco sempre, né? Assim como há uma divisão do trabalho social, num microsistema do crime pode haver uma divisão do trabalho criminal, né? Ou seja, as pessoas cooperam e cooperam de forma distinta. E alguns estão realmente empregando a violência e a grave ameaça para obter o bem, para poder subtrair aquele valor ou obter, né, aquela entrega do bem. E outros estão cooperando, por exemplo, com o carro ligado na porta lá do banco para dar fuga. Então, por uma teoria objetiva do autor, né, pela teoria objetiva do autor, só seria autor quem realmente estivesse realizando o núcleo do tipo penal. Mas isso traria problemas, por exemplo, para o mandante, que o mandante contrata o pistoleiro lá para matar uma pessoa e ele não realiza o núcleo do tipo penal. E aí eu iria considerá-lo e efetivamente todo fato só acontece por conta dele, mas ele estaria muito mais aí numa ideia de uma contribuição. Veja, quem contrata, inclusive, no concurso, nas agravantes do concurso de agentes, que a gente vai estudar também na matéria de Direito Penal 2, lá pelo artigo 62 do Código Penal, que diz respeito a agravantes para essas situações específicas aqui do 29 de concurso de agentes, nós observaríamos que quem dirige, quem contrata, quem paga para a prática criminal, vai ter a sua pena majorada, vai ter a sua pena agravada. Há aí uma maior reprovabilidade dessa conduta. Mas imagine se eu fosse
adotar de forma plena a teoria objetiva do autor, quem dirige, na realidade, pode estar bem distante e não estar efetivando aquele ato. E aí seria um partícipe, né? Ou seja, apenas numa dimensão menor do que aquela que eu atribuo à autoria. Então, não é simples dizer que podemos trabalhar com uma teoria objetiva do autor, ainda que ela seja limitada, ainda que seja a ideia de que é autor quem realiza o núcleo do tipo, ela acaba deixando de fora várias contribuições que são extremamente relevantes e talvez até mais determinantes do que propriamente realizar o núcleo do tipo, e que não se constroem como autores para essa teoria objetiva. Existe uma outra, que é uma teoria subjetiva do autor, que determina essa autoria por quem quer o crime como fato próprio, como fato seu. E aí, essa faz o inverso. Acaba excluindo o papel e a autoria do pistoleiro e levando esse fato, essa atribuição apenas ao mandante, que estaria determinando efetivamente aquela realização daquele homicídio. Então, eu já tenho aí uma outra perspectiva que se diferencia da teoria objetiva, mas também traz problemas, né? Porque é óbvio que o fato só pode se consumar pela execução, né, trazida através do pistoleiro, da ação, né, que foi efetivada e que produz o resultado morte. Então, também essas teorias subjetivas, elas não respondem àquilo que a gente quer em termos de construção. E existe, por último, uma teoria funcional que vem sendo desenvolvida no pós-guerra. Diga aí, Fábio. Ô, professor, mas o contratado pelo mandante, de certo modo, ele também quer o crime como fato seu, né? Porque se ele não executar o crime, como é que ele vai receber o pagamento? Então, Mas existe a tem até intenção, aquela existe o brincadeira de ator que volitivo nos dois, né? o pistoleiro tem pelo que você está falando, mas geralmente o fato ele faz como mandatário, né? Na realidade, quem tem interesse propriamente é o sujeito que ordenou. Embora na brincadeira aqui no isso que você está falando está me lembrando daquela piada de que o pistoleiro pede a foto, né? E ele já começa a olhar para o cara e diz: estou ficando com raiva, né? Batendo assim na foto, né? Estou ficando com raiva. É exatamente para criar esse vínculo subjetivo. Senão, tem gente que diz brincando, né? Se ele não criar, isso aí não se realiza com plenitude, né? Então, ele tem que. É tipo o ator que entra em cena. Na realidade, ele está representando uma coisa, né? Mas ele precisa assumir aquilo como seu, como próprio, né, para poder realizar. Você tem uma certa razão quando diz há uma dificuldade para se observar se esse fato foi realmente uma atuação meramente representacional, né, representacional, mas que não teve maiores problemas. Isso a gente precisa descrever. Bom, mas veja só, Fábio. Então, dentro dessas dimensões, eu só quero dizer que existe a teoria objetiva, existe a teoria subjetiva, ambas têm algumas vantagens, mas não conseguem responder à, à complexidade que envolve as várias contribuições em quem age em conjunto na prática criminal. E, por conta disso, foi se desenvolvendo uma teoria mais funcional, que é a teoria do domínio do fato. É exatamente a noção que cada um tenha na organização, na estruturação da prática criminal, da importância da sua contribuição para esse fato.
Dessa maneira, eu posso considerar o sujeito que está com o carro ligado na frente do banco para dar fuga tão autor quanto quem está lá dentro aplicando a violência para obter a subtração dos valores. É nesse aspecto que as coisas se aproximam, porque aquele que está com o carro ligado tem o domínio do fato, ele tem uma consciência acerca de todo o fato, que fazem com que ele se torne tão responsável e a sua contribuição seja uma contribuição que permite que o curso causal se realize. Ele tem uma contribuição, inclusive, de que se ele não presta, pode interromper e existir apenas uma tentativa frustrada do roubo, de um assalto a um banco. Por isso que essa contribuição ela acaba sendo relevante e ela pode ser imaginada nesse contexto. Então, nós temos, né, dentro dessas dimensões, essa análise, né, a partir... Por que se desenvolveu essa teoria? Essa teoria foi desenvolvida exatamente no pós-guerra e na averiguação, por exemplo, dos crimes de guerra, porque haviam fatos que estavam sendo praticados a milhares de quilômetros da sede onde havia se deliberado, onde a organização estatal havia deliberado, por exemplo, a solução de promover morte em massa, né? Os Einsatzgruppen, eram os grupos de extermínio, que executavam, sobretudo no leste europeu, né? Milhares de pessoas, e pessoas normalmente judeus, né? E pessoas que eram consideradas estranhas à comunidade germânica, e isso foi produzido, houve uma deliberação, houve um planejamento, houve uma estruturação e houve toda uma organização para que isso se processasse. E era tão responsável por aquele Sardenpex, que era abrir valas comuns e fuzilar milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, imediatamente fechar essas valas, eram tão responsáveis por esses fatos aqueles que promoviam esse extermínio em massa, como os que estavam no escritório, que estavam distantes, mas que haviam ordenado, ainda que eles não tivessem disparado nenhum tiro, ainda que eles não tivessem produzido, mas havia um curso causal que poderia ser interrompido se a ordem fosse interrompida. Tanto que, em alguns momentos, essa ordem foi interrompida no final da guerra, já tentando uma negociação e sabendo que a Alemanha seria derrotada, o Himmler tentou suspender algumas dessas execuções, buscando, inclusive, contato, né, com várias lideranças e dizendo que ele fez parte de uma máquina. Mas ele morreu, né, não conseguiu consolidar essas tratativas, já era quase uma traição ao próprio filho, mas isso não se concretizou. A ideia central que eu quero aqui colocar é que essas ordens elas eram, sim, relevantes para executar todo aquele processo, e isso só ocorreu porque elas saíram lá de Berlim, elas saíram do comando superior das SS, né, e permitiram o funcionamento desses grupos de extermínio espalhados, né, por toda a Europa, mas sobretudo no leste europeu. E isso fica claro que mesmo à distância, mesmo num contexto onde essas ordens aparentavam, né, não se vincularem diretamente com aquele sujeito, ele participava, né, de uma organização que promovia isso. Essa ideia do domínio do fato. Daí ele tinha domínio de toda a estruturação, de toda a organização, que levava à produção desses resultados morte, principalmente resultado de morte em massa. E
portanto, deve responder por esse fato. Ele se torna responsável por essa produção. Dentro dessa ótica que se constrói essa doutrina, né, essa teoria do domínio do fato, e que hoje ela alcança um respaldo enorme, principalmente entre os finalistas. Né? Há muitos autores que dizem que ela cria também uma série de problemas, porque esse domínio teria que ser consciente, às vezes as pessoas não têm, às vezes se aplica mal também a teoria do domínio do fato, né? Ou seja, por nexos de causalidade, que às vezes se desenvolvem realmente dentro de uma estruturação, mas que eu não tenha consciência. Eu posso até ter consciência de parte do processo, mas não do todo. E para que haja efetivamente essa atribuição, é necessário que haja essa consciência do todo. E você pode criar vínculos de responsabilidade objetiva em alguns casos. Né? Por isso que é complexo. É preciso muito cuidado para manter o parâmetro penal dentro de um Estado democrático de responsabilidade penal subjetiva. E nem sempre essa dinâmica é possível. Essa ideia de que há uma onisciência, às vezes, dos processos, e fazer com que esses processos da base imediatamente sejam imputados também, pode fazer parte até de uma dinâmica, por exemplo, da esquerda punitiva, no sentido de buscar a punição dos empresários, né, que articulam grandes sonegações ou macro desvios também na questão dos direitos trabalhistas, etc., mas cuja distância, se eu não consigo efetivamente provar a plena consciência desse processo e de como tudo isso se desenvolve, é complexo. Né? Fica complexo você chegar a essas atribuições. Essa questão que se coloca, né? Nem sempre o domínio do fato tem sido corretamente aplicado, principalmente em relação aos autores, né? Yeshek, Hoxie, que foram autores que desenvolveram bastante essa teoria, eles até revelam o quanto, principalmente essas agências de combate à corrupção, de combate, têm buscado a utilização disso, porque faz parte da ótica da criminalidade de escritório, etc., mas, colarinho branco, né? Mas eles colocam que não é bem isso, não é só isso, porque é preciso essa consciência de todo o processo e do seu papel, ter uma ideia de que seu papel é indispensável nesse processo. É mais fácil naquela situação lá do sujeito que dá fuga. Aí fica claro que ele é um coautor, ele não pode ser visto apenas como um partícipe, porque ele não realiza o núcleo objetivo do tipo. Ele é um coautor, né? Mas, e isso aí fica fácil, ele tem domínio do fato, ele entende o seu papel, a relevância da sua contribuição para todo o processo. Mas há outros que não têm essa plena convicção ou que não estariam dentro dessa estruturação com o mesmo domínio do fato, com a possibilidade de, dentro da sua contribuição, determinar o resultado, fazer com que o resultado efetive-se, ocorra, e ainda assim a gente pode enlarguecer a esfera penal, né, e atribuir aí responsabilidades de forma objetiva, né, sem haver claramente essa análise subjetiva que é necessária. Diga aí, Lucas. No caso, essa teoria que você falou, essa última, que é necessário ter a consciência dentro da prática criminosa, que ele está diretamente envolvido, saber a sua função, isso é a teoria funcionalista, é? É uma teoria funcional. Não Certo. seria o funcionalismo. O funcionalismo não é só isso, tem muitas outras contribuições. Mas essa é uma das contribuições, né, mais recente, onde ele desenvolve, isso começa a se desenvolver no pós-guerra, exatamente para se tentar atribuir essa responsabilidade às pessoas que estruturaram aquele massacre ali, né, aquela situação.
Então, que às vezes estavam muito distantes, né? Porque eles podiam simplesmente dizer, não, mas eu não executei ninguém, estava aqui em Berlim, não estava fazendo nada disso. Mas seu papel contribuiu, né, para todo o processo, para tudo que estava se realizando, né? E se você tinha consciência e sabia desses desdobramentos, né? Tem gente que até negava, né? Mas depois pegaram foto do lado de cadáveres, de pilha de cadáveres em campo de concentração. É complicado aí você dizer que não tem consciência e seu papel, em termos de ordem, chegava a produzir esses resultados. Então, Ô, professor, essa questão. Diga aí, Fábio. mas essa questão da consciência de todo o processo, É uma não pela consciência. ótica do mandatário, mas ou não pela ótica do mandante, mas do mandatário. Sim, o mandatário tem até mais, que está na execução mesmo, né? Mas o mandante basta ter essa consciência de que vai ser um processo, né? De que há o domínio do fato, há uma determinação do fato e uma expectativa desse resultado a partir, né, do contrato aí de pistolagem, né? Da ação. Então você contribui. E aí eu não posso falar que esse sujeito é só um partícipe, entende, Frank? Ele é coautor. É essa questão. A partir do momento que alguém tem o domínio do fato e tem um papel cuja contribuição, se interrompida, não resulta, não produz o resultado, essa pessoa pode se declarar que tem o domínio do fato, que realmente é responsável, que aquele fato pode lhe ser atribuído como obra sua, como obra dele, como uma ação que é efetivamente produzida por ele. Diga aí, Lucas. No caso, então, entendendo-se assim, como assim a teoria funcional, né? Tipo, poderia dizer que é a que mais se assemelha ao dispositivo do artigo 29? Não, esse artigo 29 está mais para a teoria objetiva mesmo. Se a gente olhar Ah, na tá. sua formação original, exato. Tanto o professor Cláudio Brandão alerta isso. Ele tem uma conformação aqui da ideia de concorrer para o tipo, para aquilo que está descrito no tipo, né? Mas a teoria do domínio do fato, ela vem buscando demonstrar que você pode construir essa noção. Agora, por outro lado, veja só, aqui é quem de qualquer modo, com qualquer tipo de contribuição, se, por exemplo, eu estou em casa, e o Franklin passa e diz, eu estou a fim de matar o Lucas, ele diz, está aqui minha arma, toma minha arma emprestada e vai lá. Se eu emprestei a arma, eu dei apoio material, óbvio que isso aí, como não fui eu que isso ficou à disposição do Frank, se o Frank desistisse, para mim era indiferente, né? Daria em qualquer questão aí. Nessa situação, a minha contribuição é uma participação material, né? Que é o parágrafo primeiro. Existem três hipóteses de participação: a participação moral, inclusive o crime de induzimento, instigação e auxílio a suicídio é uma forma participativa a erigir a figura típica principal. Mas ele é o melhor exemplo para essa ideia do que são as formas participativas, porque o induzimento é você criar a ideia. O cara está ali triste, deprimido, e você chega, vai lá, se mata, né? Então você está induzindo, né? O cara já chega com a ideia, se a vítima já chega com a ideia e você incentiva, você reforça aquilo que já está ali presente. E se você fornece o meio, a corda para o cabo se enforcar, o remédio para ele se matar, o veneno, auxílio. É a forma, pois as formas participativas são essas: induzimento, instigação e auxílio. Né? Essas três formas. Há duas formas morais: o induzimento e a instigação. No induzimento, a ideia é criada, né? Por isso que depende muito da forma. Há uma diferença tênue entre opinião e induzimento. Isso, um júri que a gente acompanhou lá em Paulista,
a discussão foi mais ou menos em cima disso, né? E, pelo menos, o advogado desse réu, não do réu que havia executado, mas desse réu, conseguiu liberá-lo, porque soube conduzir bem o fato. Porque disse que foram todos processados nessa ideia de quem, de qualquer maneira, concorre para o crime. O cara chegou na mesa do bar e disse: Fulano, minha mulher está me traindo. Aí ele disse: se fosse comigo, eu ia lá e matava. Bom, isso, ainda que seja ridículo, machista, patriarcal, etc., é uma opinião dele, né? Emitida. Mas o tribunal, o promotor, levou na ideia de que houve aí induzimento. Induzimento seria, em outros termos, o discurso, né? Você chegasse e dissesse: você tem que ir lá matar, porque senão você não é homem, ou então você não corresponde às expectativas dessa comunidade. Aí sim, você estaria dentro de uma perspectiva de induzimento. É uma linha muito tênue. Eu sei que é complexo, é muito tênue, mas há distinção. A gente não pode também expandir a margem penal, ainda que a gente lute, né, por uma sociedade mais igualitária, onde não haja o feminicídio, onde não haja esse tipo de estrutura patriarcal que acha que mulher é coisa e que trabalha dentro dessa perspectiva de posse. Tudo isso é terrível. Mas dentro de um contexto judicial, onde você faz esse tipo de avaliação, é preciso, sim, fazer essas distinções. É óbvio que é admissível a participação? É admissível a participação no feminicídio, no homicídio, é admissível. Agora, você não pode estender isso para uma situação mais sem esse reforço, sem essas condições, até mesmo como ato de comunicação. Estou falando aqui de ato comunicacional. Né? Essa comunicação ela precisa estar mais nítida na ideia do induzimento, né? De você criar a ideia de que o outro vá lá matar aquela pessoa, né? De você incentivar efetivamente aquele resultado. Isso nem sempre nos atos verbais fica muito claro. Agora, se o sujeito empresta a arma, né, aí já está muito claro, aí realmente existe o auxílio. Se o sujeito fornece o recurso consciente de que o cara vai comprar uma arma, de que o cara vai contratar um pistoleiro, o auxílio, fica claro que há uma participação aí. Então, há várias formas aí da participação que, óbvio, vai implicar não numa exclusão da responsabilidade, mas numa redução da pena aí aplicada, porque isso vai ser proporcional, né, à contribuição ofertada. E aí, se essa participação for nessas espécies morais, do induzimento da instigação ou do auxílio, que é a espécie material de participação, essa contribuição ela se realiza, você vai ter a redução da pena de 1/6 a 1/3. Diga aí, Lucas. Porque eu fiz aquela pergunta, professor, porque, assim, no caso, o artigo 29, ele expressa, né, na sua redação, como você falou, a teoria monista, né, que não faz uma distinção entre Sim, não faz. agente e cúmplice. Só que, no caso da teoria objetiva, se eu entendi bem, o agente é aquele que se adequa ao verbo que é núcleo do tipo, não é isso? Exato. Aí, quem não se adequa, mas participou, de alguma forma, corroborou para o resultado do crime, na teoria objetiva, seria o quê? Partícipe. Então, Partícipe. mas então, como dizer que o Código Penal adota a teoria objetiva? Ela não dentro dessa, mas ela está mais vinculada à preocupação com o tipo mesmo. A gente vai compreender Entendi. isso aqui com a ideia de concorrer para um núcleo do tipo, não na Entendi. perspectiva de uma contribuição geral, onde você tem um domínio que saiba que esse resultado típico vai se constituir, que é a ideia do domínio do fato, que é muito mais Ah, uma posição funcional, né, nesse processo todo. entendi. Diga aí, Fábio. Professor, eu não entendi muito bem a diferença entre induzimento e instigação. Qual a diferença entre É induzir e porque no instigar? induzimento a ideia não está presente, você cria.
E na instigação, o sujeito já tem a ideia de matar. Fulano, eu vou matar, eu vou fazer. Aí você diz lá, eu lhe apoio, eu lhe incentivo, vá, faça isso mesmo. Aí é instigação. Aí é instigação porque você está reforçando a ideia pré-existente. No induzimento, ocorreu, o que é que eu faço? Vá lá e mate. Aí é induzimento, você está criando a ideia. Entende? Entendi. São distintas, são participações morais, mas elas são distintas. No induzimento você cria, você meio que seduz o sujeito para aquele projeto, né, para aquela, e na instigação você reforça, você incentiva, né, você dá, não pode ser. Tinha um menino que disse, mas professor, eu fiz tudo certo na prova, eu não entendi onde é que eu errei, porque o sujeito estava lá, e o senhor perguntou para descrever uma forma de instigação. Aí eu disse que o cara estava querendo se suicidar, e o outro chegou e disse, eu só não estou com coragem de me jogar. Aí o outro deu um empurrãozinho, ele só deu aquele empurrãozinho na janela. Aí eu disse, mas esse empurrãozinho já foi homicídio, né? Deixou de ser induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Aí eu pensei que era só um incentivozinho para o cara que estava lá pedindo. Eu disse, primeiro, eu não poderia pedir porque não tem como dispor, só existe um direito à vida, não tem como dispor da vida. Mas segundo, esse empurrãozinho, no máximo, se você ainda quisesse encaixar isso no suicídio, seria a forma material de participação, né? Mas nessa hipótese, como é o autor que está produzindo o resultado morte, porque ainda que seja um homicídio a pedido, né, que ele venha depois a dizer que houve esse pedido, ele não pode, que não há esse direito de disposição. Então, isso é uma prática homicida. Isso já deixa de ser um induzimento, instigação e auxílio a suicídio e passa a ser uma prática homicida, certo? E olha que o induzimento de instigação alterou recentemente, no 2019, que eu achei também exagerado, não era necessário isso. Veja, induzir, instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Ele colocou essa fórmula. O induzimento, instigação e auxílio, antigamente, ele só era punível se o resultado fosse lesão corporal grave ou morte. Então, por exemplo, o sujeito recomendar o outro para se enforcar no pé de encontro, nunca ia dar, né? Ou saltar do tapete para se suicidar. Ou seja, são coisas absurdas, né? Óbvio que isso hoje ainda se resolve por conta de princípios jurídico-penais, mas eu acho que o formato anterior do tipo era melhor, né? Essa reforma não foi legal no tocante ao tipo penal. Mas sempre se faz por proposições as mais identitárias possíveis, achando que o direito penal vai dar resguardo ou resolver todos os conflitos e todas as coisas, e salvaguardar as pessoas, quando, na verdade, ele acaba se expandindo e atingindo até pessoas inocentes, né, que nem propriamente queriam essa contribuição e vão acabar sendo atingidas, né, por esse novo formato do tipo. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide na pena a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Então, qual a pena? A pena... Aqui há uma coisa interessante. O Zaffaroni diz que se cria, veja porque essa ideia da teoria do núcleo, né, também, cria-se um tipo geral de autor. Existe o tipo com um verbo, que é concorrer para o crime de outro. Então, existe a ação de concorrer, de cooperar, de atuar em conjunto para a obtenção do resultado que outro igualmente pretende, né? Essa cooperação, isso vai estar aí presente, né? Quem de qualquer maneira concorre para o crime, incide na pena a ele combinada, na medida da sua culpabilidade. Então,
a essa primeira questão. O Zaffaroni diz que existe a ação de concorrer para o crime e existe a pena, que é a pena combinada para aquele crime para o qual se concorre. Antigamente, quando o estupro só poderia ser praticado mediante conjunção carnal, e nessa hipótese ele é crime próprio, porque o autor só pode ser homem, as mulheres que contribuíam para esse fato também poderiam estar no polo ativo, mas dentro da coautoria, dentro dessa imagem de alguém que contribui e aí incide na pena também do estupro, ou seja, incidia na pena combinada. Óbvio que na medida da culpabilidade, na medida da reprovabilidade da sua ação naquele contexto. E óbvio que há a possibilidade da autoria da determinação do estupro. O sujeito aponta uma arma para outro e determina que ele estupre alguém, né? E faz isso. Essa é uma autoria da determinação, como o Zaffaroni também coloca. Isso pode estar presente nessas hipóteses, e quem pratica mediante coação não vai ser punido. Tem essa perspectiva de que a coação moral irresistível, se o fato é cometido, artigo 22, sob coação irresistível, mas aquele que está sob coação, na realidade, você não tem um domínio pleno dessas consequências e, ainda que haja uma escolha consciente para a realização do fato, o que você cria aí é uma potencialização de que aquele resultado ocorra. E isso nós chamamos de autoria da determinação do delito. A esse evento nós chamamos de autoria da determinação do delito. Você está contribuindo para a produção daquele resultado típico. Existe da sua parte essa análise que contribui para a produção do resultado típico. Então, vejam, dentro dessas dimensões, nós compreendemos que essas abordagens, né, que estão aí presentes, né, no caput do 29, né, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele combinadas, na medida de sua culpabilidade, é um elemento relevante para entendermos essa autoria da determinação igualmente, e, portanto, é um tipo geral de autor, porque está previsto na parte geral. Como eu disse, não é necessário me socorrer dele para crimes plurissubjetivos, uma associação criminosa, associação para o tráfico, lá da 11.343. Esses crimes só podem ser praticados por um conjunto de pessoas, né? Milícia, também aqui no 288A, são crimes que em si já são plurissubjetivos, né? Constituição de milícia privada, constituir, organizar, integrar, manter ou constituir a organização paramilitar, milícia particular, grupo, esquadrão. Para um grupo é preciso você delimitar um número de pessoas, e é óbvio que você tem aí claramente essa situação, né, dentro da contribuição. O tipo já é construído com a ideia do concurso de agentes. Mas voltando aqui para a análise do nosso concurso de agentes. Então, vimos que há uma autoria da determinação, um tipo geral do autor, que essa cooperação é concorrer para o fato do outro, mas, incrivelmente, há algumas situações hipotéticas, óbvio, são situações criadas doutrinariamente, mas que nos levam a uma certa análise. Vamos supor que mais de uma pessoa deseje a morte de outra, e que dois desses se posicionem sem que um saiba da presença do outro, né, num lado da estrada, cada um de um lado diverso da estrada, sem se identificarem, sem saberem que estão cooperando, para aguardar a passagem do camarada, né, naquela ocasião. Eles sabiam que essa pessoa desafeta passaria ali naquele instante, naquele momento, tinham consciência disso, mas não estavam cooperando, não havia um concurso de agentes. Ambos disparam,
E pelas posições mesmo, fazendo-se as investigações, as perícias, isso é bem hipotético, que hoje uma perícia determinaria qual foi o disparo mortal, aquele que determinou a morte. Vamos supor que a vítima morra, mas que não se saiba, nesse caso, quem efetivamente deu o disparo mortal. Essa hipótese que eu estou tratando aqui com vocês não é de um concurso de agentes, é de uma autoria colateral. Há uma contribuição plurissubjetiva, mas ela é colateral, ela não é uma cooperação dolosa em concorrência para produzir o resultado. Ambos estão contribuindo colateralmente, sem ter noção, sem ter consciência da contribuição do outro. Óbvio que, se fosse concurso de agentes, estariam ambos respondendo por homicídio consumado. Mas, diante dessa contribuição colateral, onde eu não identifique qual a contribuição realmente definitiva, que efetivamente produziu o resultado morto, eu teria que fazer o indiciamento e as atribuições aí de responsabilidade por tentativa de homicídio, ainda que exista um morto e que essa pessoa tenha morrido. Porque, do contrário, eu estaria podendo produzir, né, uma injustiça, né, de atribuir um resultado que, embora tenha sido desejado, mas que pode não ter sido alcançado por parte de um desses agentes que contribuíram, em termos de autoria colateral. Esse é o fenômeno da autoria colateral tratado pela doutrina, a maneira como ele se apresenta, e é interessante, é um dos fenômenos interessantes, mas dificilmente, na prática, isso vai acontecer, né? Porque basta também, vamos alterar um pouco o fenômeno da autoria colateral. A e B se posicionam lá para fazer o disparo. Durante a espera, A toma consciência da presença de B e percebe que ele intenciona a mesma coisa. E se eles efetuam um disparo, e isso depois, óbvio, que isso teria que ser investigado e vai chegar a alguma conclusão, se descobre que A teve noção dessa contribuição e reforçou essa contribuição, aí, nessa hipótese, A responderia pelo homicídio consumado, porque aí transformou-se numa cooperação dolosa. Veja só, nessa cooperação nem sempre exige-se o pacta sceleris, que é a convenção entre os delinquentes, a convenção entre os celerados. Essa contribuição pode ser feita sem a consciência daquele que está até praticando o núcleo do tipo. Tipo a empregada que deixa a porta da casa aberta para o ladrão furtar, ainda que não tenha conversado com ele, não tenha, de forma alguma, tido contato prévio com aquele meliante, mas tendo consciência de que ele passa nas proximidades, ela resolve deixar portas, janelas abertas para contribuir com a ação. E se isso, obviamente, for possível se descobrir, porque isso não é possível, isso existe na teoria, na doutrina, mas isso é só para demonstrar de que essa concorrência, essa contribuição, não precisa estar plenamente consciente por parte dos demais agentes. Não precisa existir o pacta sceleris, ou seja, o pacto entre os celerados, a convenção entre os delinquentes para a produção desse resultado. Basta que alguém esteja agindo nessa contribuição consciente das demais contribuições, de maneira que produza esse resultado. Então, por aqui a gente já vai observando que há uma dinâmica grande nesses conceitos, e que esses conceitos eles contribuem, inclusive, para que a gente compreenda melhor a dogmática penal e os seus vários reflexos, sobretudo dentro dessa ótica da tipicidade, da contribuição para a realização do tipo que vem do autor, do sujeito ativo, né? Quando a gente, inclusive, vai para a parte especial, fazer a análise dos vários tipos penais, aí a tipologia Wolff-Mesger
elaborada ali na década de 30 do século passado, é a utilizada recorrentemente para a parte especial. Porque o que eu vou fazer, a análise do objeto jurídico, é uma tipologia analítica, onde ela vai destrinchando, né, quase que analiticamente, né, os vários conceitos que conformam uma norma penal. Então, você tem o objeto jurídico, o objeto material, o tipo objetivo, o tipo subjetivo, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Hoje nós estamos tratando de sujeito ativo, desse que contribui e age para a produção do resultado. Veja que estamos tratando de um sujeito ativo que age em concurso, que coopera para a produção desse resultado. Então, gente, hoje eu queria ficar por aqui, né, para que a gente possa mastigar melhor, né, esses conceitos, e amanhã, porque se eu for entrar agora, tem outros conceitos que precisam aí de um desenvolvimento também considerável. Acho que a gente pode dar continuidade na aula de amanhã, tá bom? Amanhã às 7 horas a gente está por aqui. Um abração, até mais. Ok, professor. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau, professor. Tchau.